Finalmente vamos fechar então as nossas discussões sobre o que é marketing. E nesse vídeo a gente vai analisar uma pesquisa da Duke University junto com a Deloitte, que é uma pesquisa focada em como que é o marketing nas empresas, que dá uma perspectiva muito interessante para a gente entender como que é o mercado de trabalho para a gente que é profissional da área. Esses vão ser os dados novos, mas aí a gente vai interpretar então esse cenário a partir dos artigos que a gente já leu aqui junto. Mas então vamos recapitular um pouco e explicar aqui o que é marketing numa visão contemporânea. O que é o conceito e qual que está sendo a prática nas organizações. O conceito mais utilizado é o que foi definido pelo American Marketing Association, que é definido em conjunto com pesquisadores da área, se eu não me engano são 7 pesquisadores ou pesquisadoras, essas pessoas são anônimas. Então esse corpo ele vai definir qual que é aí o conceito vigente. A gente leu artigos criticando bastante o conceito anterior, então vamos ver como que era antes, qual que é o conceito vigente e como que a gente poderia então fazer uma crítica contemporânea. Então em 2004, a AMA definia marketing como: marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valor aos clientes e para gerenciar o relacionamento com os clientes de forma que beneficie tanto as organizações como as partes interessadas. Enquanto a definição atual de 2017 diz que marketing é a atividade conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Então vimos que foi uma diferença bem grande. A maior falta que eu sinto desse conceito atual é que eu não acho que está evidente que o marketing ele precisa garantir a entrega de valor durante a jornada do cliente. Apesar da ética a gente poder pegar ali, né, em ofertas que tenham valor e ainda incluir a sociedade, né, porque não é o valor só para o cliente final, mas então precisa ter um valor geral. Mas o valor é mutável, né? Às vezes você enxerga um valor quando você acabou de comprar o produto, depois que você usa esse valor muda. E eu acho que é responsabilidade do marketing garantir o controle da satisfação do cliente durante toda essa jornada de consumo, porque aí realmente tem aí o controle e a gestão de valor. E eu acho que quando você coloca essa exigência já logo no conceito de marketing, você consegue ter mais clareza em relação à ética e você já tira alguns produtos fraudulentos que o valor só tá aparecendo nessa parte da oferta, sabe? Eu entendo que a oferta não é só quando você tá ali no primeiro momento, mas eu acho que o senso comum leva isso com mais peso, sabe? Como se a oferta fosse só tá se falando no mercado. Então eu acho que cria ali algumas complexidades e tal, que novamente o conceito, principalmente quando é um conceito geral, ele precisa ser apelativo, inclusive para as pessoas que não são do marketing, para entender o que é marketing, né? Eu acho que na verdade esse é o público mais importante. Então eu acho que essas faltas acabam pesando bastante, sabe? E o tanto de oferta aí que são mil maravilhas no início, mas não tem nem pós-compra, o atendimento é péssimo. E o marketing tem sim pesquisas muito interessantes sobre pós-venda. E um segundo ponto é escolher a palavra troca de ofertas. E a noção de troca é um pouco datada, porque pode lembrar mais um cenário de mercado em que você tem uma necessidade, você tem um dinheiro, você encontra um produto ou uma solução e aí você faz essa troca. Se a gente tem um entendimento um pouco mais atualizado, a troca ainda existe, mas ela não tem tanto peso assim para ser nomeada diretamente. Enquanto quando a gente fala em consumo, que isso também está relacionado à troca, a palavra consumo eu acho que ela é muito mais interessante, muito mais abrangente em outros aspectos, que ela poderia então descrever melhor o que está acontecendo ali. E não é só uma troca, porque quando a gente tem o consumo, às vezes você tem também uma curva de aprendizado, que não é só ali uma troca, mas realmente está gerando valor, é uma criação. Tanto que assim, a gente tem aí a buzzword de cocriação, né? Enquanto a gente está ali, principalmente nos serviços, que é minha área de atuação, a gente fala muito disso, assim, serviço ele é um produto imaterial. Para o serviço existir, parte muito da cocriação entre a pessoa que está prestando o serviço e o próprio cliente. Então esses são os pontos que eu não acho legal no conceito atual que a AMA tem de marketing. Ele é muito limitado ainda. Então eu colocaria marketing minimamente como: marketing é atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedades em geral durante toda a jornada de consumo, pelo menos.
porque aí beleza, a gente mantém ali essa questão da troca, mas adicionando a jornada de consumo, aí você já dá um contexto maior do que está acontecendo. E eu só não coloco também que existe aí uma jornada pós-consumo, porque aí eu estaria trazendo discussões ainda mais complexas e que eu particularmente não sei se é bem o marketing que cuidaria disso, porque a engenharia de produção tem várias pesquisas falando sobre lógica reversa, a engenharia sanitária também tem aí essa questão ambiental, e talvez essas áreas elas teriam uma melhor capacidade para lidar com esse problema. O marketing ele tem um vetor contrário a isso, e eu acho que essas outras áreas de pesquisa precisam fazer uma força para, na verdade, elas regularem o marketing, elas vão limitar o marketing. A gente já está mais entendido do que é marketing. O que então poderia fomentar mudanças de conceito e como que a gente aplica isso num cenário atual? Porque é isso, né? Um conceito não vai mudar porque alguém quer. São um conjunto de fatores e que a pesquisa acadêmica pode explicar muito bem. Então, os dados para contextualizar o que estava acontecendo ali nos anos 2000, que ainda era daquela primeira conceituação, né, que foi mudada em 2004. Então, em 2004, tem estudos que afirmam que menos de 10% do tempo das diretorias é gasto discutindo questões de marketing e relacionadas ao cliente. Porque esse ponto é importante, o marketing ele está sempre voltado, está com todos os olhos voltados ao cliente. Em uma outra pesquisa, mostrou que quase metade dos CEOs entrevistados dizem que eles precisam de melhorias em marketing. Já na Europa, tem uma visão que indica que mais de 50% dos CEOs têm uma impressão negativa dos profissionais de marketing. Então você vê aí que em vários cenários o marketing ele não está sendo bem visto, pelo menos pela metade dos diretores das empresas. E quando as empresas têm ali um cargo mais de diretoria em marketing, o tempo dessas pessoas exercendo esse cargo não é muito longo. Então, para o autor que a gente leu no artigo 2, que foi de onde eu tirei aí essas pesquisas, esses dados, o autor coloca que esse cenário desfavorável indica que talvez possa ser interessante a gente ter uma nova definição de marketing, porque existe aí evidência de que as coisas não estavam indo muito bem. Quando você revê esses conceitos, talvez consegue trazer para a luz algumas atividades de marketing que sejam mais relevantes para essas pessoas que estão tomando decisões. E isso, né, já tem um bom tempo. A gente está falando ali, então, de 2005 até, no máximo, 2010. E a gente viu que, de fato, houve ali uma mudança significativa de conceitos. Mas será que esse cenário aí que o autor descreveu ali no início dos anos 2000 já mudou? E foi aí que eu procurei dados mais recentes. E aí a gente vai comentar aqui sobre a pesquisa principal desse vídeo. E a Duke University com a Deloitte, eles fazem essa pesquisa já há muito tempo, que é uma pesquisa sobre o papel dos CMOs nas organizações. E a gente vê que houve uma certa renascença do marketing. Temos uma maior presença de decisores com formação em marketing, mas também veio com mais cobrança por resultados, principalmente. E os pesquisadores indicaram que a pandemia catalisou essas mudanças favoráveis ao marketing. Porque com mais pessoas dependentes da internet para fazer as coisas, o marketing digital se tornou uma prioridade nas organizações. Que isso também causou aí uma alteração de quais são as responsabilidades dos CMOs. Agora, 94,2% das empresas veem o marketing digital como a principal responsabilidade dos profissionais de marketing, em comparação com 86% em fevereiro de 2020. Além disso, os profissionais de marketing passam a ter responsabilidades adicionais, como fazer mais análises de negócio, que aumentou aí para 76,3%, em comparação com 66,7% em fevereiro de 2020. E também na inteligência competitiva, que atualmente está em 58%, mas antes era de 47,3%. Fora essa questão de responsabilidade, os CMOs também estão sendo cada vez mais convidados a participar das reuniões de liderança, junto aí com os CEOs ou os CFOs. E se você não sabe a diferença desses cargos, o CEO geralmente está ali numa cabeça mais de administrativa geral, de competitividade da empresa, enquanto o CFO é o Chief Financial Officer. Então ele é o líder de finanças, que é uma métrica, né, que detém aí métricas que vão dizer se o marketing está funcionando ou não. Isso aconteceu, né, a presença do marketing nessas reuniões de liderança é justamente um reflexo desses aumentos de responsabilidade, principalmente tangenciando várias outras áreas da empresa. Então mais de metade dos profissionais de marketing afirmam participar das reuniões de conselho. Porém, mais responsabilidade, mais gastos na área, os CMOs também eles estão sofrendo mais para comprovar os seus
retornos de investimento. Então, mais da metade dos CMOs sofre aí uma pressão pelo CEO, enquanto 45% dizem que também sofrem essa pressão pelo CFO. E isso é importante pra gente que é profissional de marketing, porque já mostra com quem que a gente precisa falar, como que a gente vai convencer e quais são as métricas de interesse dessas duas figuras nas organizações. Então a gente pode dizer aí que nos últimos 50 anos o marketing vem mudando bastante, tentando se adaptar. Só que essas mudanças de conceito às vezes acabam diluindo um pouco qual que é o significado de marketing. E como a gente viu também nas leituras anteriores, o conceito de marketing ele precisa conseguir abranger um pouco mais do que uma situação contemporânea, né? Ele precisa visar o futuro, ele precisa ser contemporâneo e valer por mais tempo. Tentar abraçar aí qual que é essa amplitude da ideologia do marketing. E claro, ter aí uma descrição que fortaleça a presença do marketing nas instituições. E num ponto crucial, né, que o marketing só não é o tático, mas que ele precisa também estar ligado à estratégia das empresas. Isso quer dizer que quando a gente vê ali que anteriormente o marketing não estava sendo bem visto ali no início dos anos 2000, o marketing às vezes nem tinha presença nessas reuniões aí de decisão, e que com a pandemia e o marketing tendo aí essa capacidade tática de cuidar dos canais digitais e ter essa renascença a partir da pandemia, então é bem recente, a gente vê que a presença do marketing tá um pouco mais estratégico, finalmente. Ai, acabou a bateria, não vou trocar não, gente. Vai ficar assim mesmo. Então, pra gente já começar a fechar a nossa discussão, vamos lembrar que já falamos sobre como as ciências sociais possuem metodologias para criar conceitos. E que seria muito interessante, já que a gente passou por essa renascença, e isso aconteceu depois do último conceito da AMA, então pode ser sim que a gente precisa aí repensar um pouco mais. E a gente fez assim esse exercício um pouco mais livre, mas seria muito legal se a gente pudesse então sistematizar, aplicar aí essa metodologia para criar um conceito novo. Pelo jeito, existe sim uma situação de mercado que justifica. E o segundo e último ponto aqui que eu gostaria de falar com vocês é sobre o terceiro artigo que a gente leu, que ele é muito legal porque ele pegou aí em várias décadas quais foram essas palavras-chave que mostram um pouquinho qual que era o peso, qual que era a direção maior do marketing, a partir de como que os conceitos eram ditos, sobre como que o marketing era definido por várias pessoas. Várias pessoas, no caso, na verdade, pesquisadores, né? A galera da área acadêmica. Foi a partir principalmente desse terceiro artigo que me deu aí esses pontos de reflexão sobre, poxa, eu acho que consumo é muito interessante, por que essa palavra trocas ela é importante, em que momentos e quais décadas que teve aí o seu auge. Quando a gente vê a imagem aí, o infográfico, as trocas no marketing já teve aí o seu auge nos anos 80. Então, com certeza, o auge hoje vai ser um pouco diferente. E eu sugiro que você vá no blog, lá no post, e todas essas discussões, essas novas pesquisas que, como tiveram diversas fontes, eu não fiquei citando para não ficar muito pesado, pra gente fazer a discussão um pouco mais leve, mas lá no meu blog tem tudo referenciado bem certinho para você ir direto na fonte e ver como é que tá aí os outros dados dessas pesquisas. E no modo geral, fiquei muito feliz assim com toda essa reflexão. Acho que me surpreendeu a importância da gente fazer perguntas básicas, mas ir muito fundo e com muito critério em cada termo, porque isso realmente vai expandindo a nossa perspectiva. Já que talvez prever como que o marketing vai ser conceituado no futuro, né, é uma coisa um pouco difícil, mas a gente pôde olhar bastante pelo passado e aí criar o nosso próprio conceito pra gente agir de uma maneira mais consciente na nossa profissão. E se você não é profissional de marketing, ficou com alguma dúvida, pode me perguntar, estou aqui de volta, vou estar mais presente nas redes sociais. E a nossa próxima discussão vai ser sobre os 4P de marketing, que também aí é uma dúvida que se mistura muito com o conceito, né? Se você não viu os outros vídeos, porque eu entendo, são muitas horas de vídeo, muitas vezes a gente tenta definir o marketing falando qual que é essa definição dos 4Ps, né? Então vamos entender um pouco do que são esses 4Ps, por que ficou tão famoso ao ponto de virar aí um bombril, né? Que é aquele nome do tipo, poxa, palha de aço, não, é um bombril. Cotonete também tem isso. Os 4Ps teve aí esse auge, que foi algo, né, proposto quase como uma marca mesmo, que é uma marca, uma framework de gestão que se misturou com o próprio conceito de marca. Então vale a pena a gente entender aí com profundidade do que se trata.